Oi, boa tarde, bem-vinda a Bistalk, Desenvolvimento é Sustentável, nossa primeira edição, nosso primeiro programa. Hoje eu estou recebendo Evelyn Dias, espera que estamos aqui ao vivo já, ela é criadora, fundadora da Santa Food. Me apaixonei quando conheci, e para mim é um prazer muito grande ter você aqui. Evelyn, bom dia. Bom dia. O prazer é meu, porque sempre que possível, eu sempre estarei disponível para falar desse assunto, que é algo que motiva a gente todos os dias. Então, conte comigo, eu estou aqui para esclarecer, passar todas as informações a respeito do que nós fazemos e da nossa visão de futuro em relação ao tema que a gente definiu para hoje. Então, eu queria que você falasse um pouco o que é a Santa Food, né? E depois nós entramos ao tema que é a microeconomia verde circular. O que você acha? Bem? Sem problema. Então, vou contextualizar, contar um pouco da história da empresa. Né? Ela surgiu em 2015, estamos no mercado desde 2015, já defendendo a bandeira dos orgânicos. Mas nós nascemos como uma empresa de modelo tradicional, né, de produção centralizadora, uma cozinha industrial central. Em 2016, a gente até começou a trabalhar com uma plataforma de tecnologia, uma loja virtual, um e-commerce, mas ainda assim era um modelo tradicional de negócio, centralizador. Nós nascemos com um objetivo muito forte ambiental, com foco nos orgânicos, porque a gente acreditava na época, e ainda continua acreditando, porque a gente continua defendendo, a gente está nesse segmento, que os orgânicos, a forma de produção, a forma de cultivo, o estilo de vida, tudo que tem a ver com o orgânico, que não é somente a isenção do agrotóxico, é sim proteção à saúde das pessoas, proteção, apoio ao sistema cultural e socioeconômico dos trabalhadores, proteção à saúde dos trabalhadores, é muito amplo, né, o conceito de orgânicos. Então, a gente acredita muito que isso é a forma certa da gente viver e se alimentar e alimentar quem a gente ama. Então, a gente nasceu com esse propósito, com esse viés, continuamos com esse viés, mas a gente pretendia democratizar o acesso. E, ao longo dos anos, a gente percebeu que, apesar de estarmos como um negócio, num crescimento e vivendo bem disso, a gente não democratizou o acesso. O produto continuava ainda muito restrito para um grupo pequeno de pessoas, e a gente não estava atingindo esse objetivo. Foi daí que veio a necessidade, né, que a gente sentiu, que começou com a sementinha lá em 2016, mas a partir de 2019 a gente começou a estudar novos modelos de negócio. E aí que começamos a mergulhar no modelo descentralizado, porque a gente percebeu que, avaliando todo o processo, a gente precisava otimizar a cadeia, eliminando os intermediários que estavam em excesso, que faria com que reduzisse, né, democratizasse o produto pelo valor e ter pontos de distribuição também. Ou seja, a gente estaria cada vez mais próximo de quem precisa consumir. Por quê? Porque o número de pontos de distribuição desse produto era muito restrito. Né? Tanto o produto natural quanto o produto processado. Era muito restrito. E toda vez que alguém tinha algum tipo de contato com esse produto, eram em determinadas redes, grandes redes de varejo, com valores totalmente inacessíveis, valores altos. Tanto que existe um estigma, né, do orgânico, que à medida que os anos foram passando, principalmente do ano passado para cá, isso vem melhorando essa percepção, mas o estigma do orgânico que é um produto caro. E, na verdade, dependendo da região onde você está e de onde você consome, você está consumindo um produto de muito menor valor e, ao mesmo tempo, de um valor financeiro muito maior, se for ponderar a qualidade do alimento versus o custo dele. Foi daí que surgiu o nosso modelo de microeconomia verde circular. Então, agora entramos no nosso tema, né? No tema de hoje. Isso. Exato, porque o que a gente percebeu a centralização da produção, um centro de distribuição centralizador, não oferecia essa democratização, não oferecia essa distribuição ampla. Então, a gente começou a estudar e vimos que um caminho que a gente escolheu era da descentralização. Vamos descentralizar, criar inúmeros pontos de distribuição e produção,
e juntar esses pontos de distribuição e produção aos pequenos agricultores orgânicos. Então, o nosso trabalho hoje é muito de tecnologia, de base de dados, inteligência de negócios. A gente faz um mapeamento de onde estão esses produtores, onde é que está essa matéria-prima, onde é que ela é distribuída nas regiões, e a gente faz um match com as cozinheiras independentes. O que é isso? A gente resolveu transferir o nosso conhecimento de produção para mulheres, né, que é o nosso viés social. Então, o viés ambiental é investimos em orgânico, e o viés social é investimos em mulheres que têm interesse, precisam ser inseridas ou reinseridas na economia, gerar renda para si, para sua família, e elas conseguem, recebendo apoio do nosso trabalho, se desenvolverem como microempreendedoras individuais. Elas adaptam o espaço residencial, segundo os padrões da vigilância, mais os nossos padrões de qualidade, para começar a produzir. E aí elas entram na plataforma como esses microcentros de distribuição e produção, fazendo a ponte entre o cliente e o produtor, né? Então, por quê? Porque o cliente, ele deseja consumir, não sabe onde encontrar. O produtor deseja vender, não tem acesso direto ao mercado. E o cliente que deseja consumir, ele precisa de variedade, né? Quem vive em centros urbanos busca diversidade dos itens. Ele até, o cliente, o consumidor, ele deseja consumir, mas ele não sabe onde encontrar e nem o que encontrar. Então, daí nós chegamos neste modelo descentralizado de distribuição e produção, que nós chamamos Projeto Santinhas, né? São as nossas santinhas. Elas são elas ficam entre a cadeia, e ainda assim a gente consegue aumentar as vendas para o produtor, melhorar a margem dele, reduz o preço final aqui e ainda gera renda para essa cozinheira que está no meio da cadeia. E, Evelyn, a empresa está em São Paulo ou está espalhada por todo o Brasil? Hoje, a gente está em São Paulo e Grande São Paulo, e a gente está estudando uma expansão para o Rio de Janeiro. A gente acabou de lançar, foi em março desse ano, a gente começou a mudar o modelo em 2019, transferindo o processo de produção para descentralizado em 2019, e em 2020, um pouquinho antes da pandemia, a gente começou a desenvolver as novas plataformas de tecnologia, porque a gente entende que a gente só consegue realmente ajudar a reduzir a insegurança alimentar com a tecnologia, com o processo bem ajustado, mas a tecnologia que dá essa celeridade para a gente, e controle, né, de dados, de informação, de operação, produtividade. A gente consegue dar o melhor suporte para o produtor, melhor suporte para a cozinheira, melhor suporte para o cliente através da tecnologia. Então, a gente lançou em março, dia 8 de março, até foi a data que escolheu a gente, nem fomos nós que escolhemos a data, mas para a gente foi um presente ter lançado a plataforma de marketplace, que é a plataforma de comercialização, em que as cozinheiras, elas se plugam na plataforma, os produtores se plugam também. E uma coisa bacana que aconteceu, tudo nessa pandemia é cada vez mais experiência e mais adaptação, mas que vem tornando o nosso trabalho cada vez melhor. A gente sempre está buscando novas soluções. Com a terceira onda da pandemia que aconteceu aqui no Brasil, em março, logo depois que a gente lançou a plataforma nova, veio de novo uma fase de fechamento do comércio, porque veio uma terceira onda. E nesse momento a gente resolveu abrir a plataforma, inclusive para os feirantes de orgânicos. Então a gente começou a colocar bancas de feiras de rua dentro da plataforma também. E foi uma experiência incrível, a gente estava com desejo de continuar dando acesso, né? O cliente ele não conseguia mais ir até a feira. Então, a plataforma veio para ajudar, é um canal, além do físico, né? Do ponto físico de venda da feira, é um canal que possibilita, nesses casos de questão de pandemia, você não pode acessar, você não consegue se movimentar, ou questão de saúde, ou não tem o tempo também, é uma conveniência. Então, seja pelo ponto de vista da conveniência, ou por uma necessidade de saúde pública, o segmento precisava desse canal digital, e a gente conseguiu oferecer isso. E a gente ainda está num processo de testes e está ampliando as feiras. E, Evelyn, você acha que com o coronavírus, né, com a pandemia, aumentou o número da alimentação, da busca da alimentação saudável, orgânica?
que as pessoas estão se cuidando mais? Elas estão muito mais abertas ao conhecimento. A gente, bacana, foi bom você ter feito essa pergunta, porque lá atrás a gente sempre teve a intenção de atuar na massa, não no nicho. Né? Então, ou seja, mas existia sim uma resistência, não existia uma necessidade muito urgente de mudança de comportamento de consumo, certo? Então, existia uma zona de conforto lá de 2015, 2016, 2017. Estava muito restrita esse mindset de consciência de consumo, esse mindset de preciso realmente dar foco na minha saúde, que acelerou absurdamente com a pandemia. Seja por uma questão reativa, né? Preciso me proteger, e para me proteger eu preciso melhorar a imunidade, aí começaram a buscar novas formas de se proteger, inclusive com a alimentação, que aliás devia ser a base de tudo, né? Você sabe bem disso. A alimentação é a base de tudo. A gente vai perdendo tudo que a gente, né, consome de bom lá no início da vida, a gente vai se distanciando disso à medida que a gente vai virando adulto. Então, foi algo instantâneo que fez com que as pessoas se abrissem mais para nova. Então, a massa, hoje, ela está muito... Então, falando da massa, que é o que a gente quer atingir mesmo, por conta da democratização, ela está muito mais aberta, tem muito mais acesso à informação, busca muito mais. Se a gente olhar os nossos acessos, números, etc., sim, houve crescimento. A gente percebe um movimento muito grande de busca de informação, ainda não necessariamente da venda em si, mas a gente entende que isso vai encurtar esse tempo entre buscar informação e a compra, né? E a mudança de hábito de fato. Como uma mudança de mente, né? Da mentalidade, né? Entender que temos que nos cuidar nossa alimentação, que é a base de tudo. Sim. Exatamente, e é o que... Verdade que você comentou sobre o preço, e que, às vezes, o preço, ele não é nada diante do que a gente ganha em qualidade de vida e em saúde. Que, às vezes, a gente tem que entender isso, não é verdade? Que, às vezes, o caro sai barato, porque você economiza em estar no hospital várias vezes, você ficar doente, porque a alimentação, ela é a base, né? Ela é a base do nosso organismo, do nosso corpo. Eu creio que a alimentação é a base de tudo. Se você não cuida, não tem a consciência de cuidar da sua alimentação, o que você vai cuidar mais? Você está cuidando de você e da sua alimentação, é mais nessas épocas, né, agora de Covid e de outras coisas que vão aparecer, porque a tendência, ainda que nós não entendamos, ainda que não queremos, está aí um câmbio, uma mudança muito grande, né, do nosso estilo de vida, do câmbio climático, da forma que está sendo feita os alimentos, né, que está sendo cultivado, né, plantado, há muita coisa, é um assunto muito amplo. Exato. E o mindset, a mudança de mente, de mentalidade, ela é tão... Quando isso acontece, ela é instantânea, é uma mudança de comportamento de consumo. Né? Então, ou seja, você não consegue mais agir do mesmo jeito que antes. Mas, hoje, vamos falar hoje antes da pandemia, né? Até um pouco antes da pandemia, o ser humano ele tinha uma visão muito imediatista. Eu estou generalizando, é claro, mas até porque a gente quer atender as massas, a gente quer atender muitas pessoas. Então, esse número grande de pessoas, essa maioria, tem uma visão imediatista. Hoje, eu não sinto dor nem problemas se a minha alimentação não é boa. Então, ele não enxerga o barato sai caro hoje como um investimento. Eu vou me alimentar bem hoje porque eu quero viver mais. Eu vou me alimentar bem hoje porque eu quero viver melhor. Eu vou me alimentar bem hoje porque eu quero a parte da minha fase de vida idosa com muita qualidade. Como é algo muito distante, ele não tem esse senso de urgência. Então, ou seja, a gente sabendo desse perfil que a gente conhece, a gente a gente está comprometido com o processo de educação de consumo. Não tem como a pessoa hoje mudar a chavinha amanhã. A pandemia meio que virou um pouquinho essa chavinha, né? Uma chavinha um pouquinho mais alta. Virou aí uns 90 graus, né? A chave dele não virou 180 nem 360, mas virou uns 90 graus. E
por isso que eu digo que a fase que a gente está é de uma mentalidade mais aberta, muita busca por informação, e isso é muito evidente, e ainda assim não há os pontos de distribuição necessários para atender essa necessidade. Existe a busca pelos dados, pela informação, e ainda assim não está acompanhado da distribuição do produto. Por isso que a gente tem esse processo, e acredita que a tecnologia vai acelerar isso. A tecnologia, passando os dados para os produtores, que precisam de ajuda, né? Eles precisam de ajuda para saber o que eles produzem, como produzem, em que volume eles produzem, né? Se ali na região que eles estão, está bem distribuída a produção versus a demanda, porque o produtor, apesar de estar produzindo, ele não necessariamente consegue escoar toda a produção. Ao mesmo tempo, o cliente aqui quer comprar e não consegue comprar esse produto que não foi escoado. Então, a gente entende que esse match feito pela tecnologia, com a ajuda da tecnologia, é que vai otimizar o alimento, evitando desperdício, reduzindo a fome, né? Porque a gente está comprometido com 6 ODS, né? 6 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030. E o primeiro deles é o Fome Zero, né? Porque a fome, ela hoje existe por causas muito anteriores, né? Então, é a causa do desperdício, da produção em excesso, do processo centralizado de forma inadequada, da falta de otimização da cadeia. Então, o alimento, ele existe, está sendo desperdiçado e não chega em quem precisa consumir. Ainda assim, a gente entende que tem um gap, né? Tem um gap de produção, não é, mas tem o gap de produção em relação a toda a população, mas ao mesmo tempo ela hoje está sendo desperdiçada. Então, como é que a gente faz para não desperdiçar esse alimento e fazer com que ele chegue num custo justo, né, para ambos, para toda essa cadeia aí? Por isso que a gente, é nisso que nós acreditamos, a gente acredita em circuitos curtos. A nossa plataforma olha o processo de geolocalização centrada nessa unidade que é a Santinha, né, ou as Santinhas. A gente hoje tem 4 Santinhas habilitadas em São Paulo, e a gente tem mais 28 aguardando o processo de habilitação para poder distribuir realmente, ficar mais espaçado e atender essas micro-regiões. É um trabalho maravilhoso, porque não é só o empreendedor, só o empresário, né? É um conjunto, aqui nós falamos uma cadena, seria uma cadeia, né, que vai atuando em várias áreas, né, e apoiando a vários setores. É isso mesmo, porque a gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos, que são objetivos coletivos, sem a ajuda dessa grande rede. A gente tem isso muito claro na nossa cabeça. Você falou super bem, Rosi, porque a gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda, a gente precisa desse esforço conjunto de diversos players, de diversos stakeholders, todo mundo que está envolvido nessa cadeia, com esses propósitos únicos, né, muito similares, alinhados, de repente, pela ODS, né, o ODS que cada um tem interesse, se for organização, se for empresa, se for pessoa física também, a gente quer buscar esses players que, com certeza, vão fazer parte, nós chamamos do nosso ecossistema de microeconomia verde circular. Só vai funcionar como um ecossistema mesmo. Com o apoio, né, de outras empresas, de outras pessoas, né, e a informação, o conhecimento, que as pessoas conheçam mais o teu trabalho, porque afinal é um trabalho tão valioso. E como fica aí o tema do governo, o apoio? Vocês têm algum apoio de entidades, de outras entidades? A gente, aqui no Brasil, tem a lei dos orgânicos foi aprovada desde 2011, a gente tem contato com muitas cooperativas e associações, e especificamente do governo, a gente acabou de ser integrado a um programa da Prefeitura de São Paulo, que São Paulo ele já tem um reconhecimento internacional de iniciativas verdes, né? E aí agora eles montaram um hub de empresas de solução verde, que no caso, a gente faz parte. São 20 soluções, são 20 empresas, e nós somos uma dessas 20. Então, ou seja, de forma direta, a gente, neste momento, está recebendo apoio da Prefeitura de São Paulo, além da legislação que já está disponível. É claro que tem muita coisa ainda para a gente conquistar de ganhos como política pública,
ainda. Por quê? Porque a cadeia de alimentação tradicional, ela está bem mais desenvolvida, né? Se formos comparar pontos de distribuição, acessos, benefícios, a gente ainda está bem distante, mas existe um movimento cada vez maior para apoiar o nosso segmento. Sim, eu estive olhando a Santa Fúria, porque já te falei que sou fã, né, da empresa, do projeto, né, e me apaixonei, que há já um grande movimento de vocês, palestra, né, participações, como se diz, nós falamos charlas aqui, seria conferências, né, aí, então, assim, há já um grande movimento, e isso estão na direção correta, né, da conscientização também da população, das pessoas, Sim. Entender isso aí, de novo, o preço, que também conta muito numa região, falando do Brasil, né, conta muito, carência, né, a falta de recursos na hora de se alimentar. Comento porque vim dessa parte aí onde não tinha condições de selecionar os alimentos, de selecionar os produtos, né, e hoje já com uma mentalidade diferente, já pensando que o barato, afinal, não sai caro, o barato sai barato, verdade, e afinal que o caro é o que não é dizer que vale a pena, mas assim, não sei como expor melhor. Então, assim, é o fato de que você se alimente bem, se você procure a sua alimentação orgânica mais natural possível, como eu já comentei, não. É um projeto muito maravilhoso, necessita ser divulgado e conscientizado, a verdade, necessita mais apoio. Por isso é que criamos o Obstáculo de Desenvolvimento Sustentável, para trazer essas empreendedoras, né, ou o empreendedor em geral. Claro que a gente dá uma especial atenção quando é mulher que está de trás. Por quê? Porque a mulher ela leva a economia da família, a mulher que prepara o alimento, a mulher que está aí dedicando. E aí, quando une, né, as duas coisas, a alimentação e a dona de casa, a empresa que dá o trabalho, que dá a oportunidade, né, é um assunto muito maravilhoso. O processo de nutrir, né, é muito feminino, assim, não que não haja do lado masculino, tanto que a gente tem até na nossa base os santinhos, a gente tem homens interessados em ser santinhos, mas ele é uma menor parte, né? E aí, focando no processo da desigualdade de gênero, a gente entende, e a afinidade com o tema da nutrição ser muito mais natural para a mulher, e o nutrir aqui não é só alimento pela boca, é alimentação de todas as formas. A gente se alimenta com o que a gente vê, com o que a gente lê, a gente se alimenta com o que a gente escuta, a gente se alimenta com o que a gente consome, né, pela boca, pelo paladar, a gente se alimenta com o que a gente toca, né, os 5 sentidos são os nossos canais de alimentação do externo para o interno. Então, a gente hoje está participando, o ano passado a gente teve 2 reconhecimentos internacionais, inclusive a gente chegou a ser finalista de um programa francês, que era um desafio da alimentação, por isso que eu falei que no exterior, assim, a visão desse modelo está muito mais acelerada, né? Logo que se comenta sobre o projeto, eles têm uma grande afinidade e enxergam isso como uma possibilidade, sim, para 2030. Você falou, Evelyn, vocês precisam de muito apoio. Sim, a gente precisa de bastante apoio para realmente, porque é um trabalho de grande transformação, né? E hoje a gente está no processo de educação, que é de formiguinha, de educação, inclusive, das mulheres, né? De entender o espaço delas, da gente desenvolvê-las como empreendedoras, microempreendedoras individuais, delas começarem a gerar sua renda, autovalorização. A gente tem Santinha que gostou tanto de fazer o trabalho que foi estudar gastronomia, entrou numa faculdade de gastronomia, virou chefe, e tem aquelas que estão ali trabalhando para gerar renda, fazendo o melhor delas, gerar renda para a família, o que já é um propósito muito nobre e o mais importante para a gente, gerar impacto, gerar renda, transformar aquela realidade. E transformar a realidade também do agricultor familiar, né, de quem está lá no campo, melhorar as condições de vida. E a gente hoje está num programa da The Rockefeller Foundation,
que é um desafio global de alimentação para 2030, junto com outros vários projetos do mundo todo, e a gente está super feliz de poder colaborar com essa nossa visão para gerar novas formas, sistemas alimentares para o planeta. Então, exatamente como eu comentei, né, está bem acelerado o processo nos países, você que está na Europa, inclusive, deve ter muita afinidade, deve ter muito mais acesso do que aqui no Brasil, né? Então, por isso que a gente consegue ter essa visibilidade fora de uma forma mais fácil e mais potente. Sim, comentando com relação ao preço, aqui os produtos orgânicos, eles são maior, creio que isso é mundialmente, né? Eles são mais altos, mas você tem acesso, qualquer pessoa tem acesso a uma alimentação saudável. Né? Não é essa diferença que há aí no Brasil, por isso é que temos que... É um trabalho muito grande, né? É uma prova de superação, né? Conscientização, e começar pelas mulheres, pela economia das mulheres é a base, né? Porque quando nossas mulheres têm a condições financeiras, tudo é mais fácil dentro de casa. Ela, quando vai na feira comprar, ela pode escolher esse tomate porque é orgânico, esse não, porque esse tem muito agrotóxico, não. Então, assim, há essa facilidade de poder escolher a boa alimentação, né? Que nós só vamos entender quando nós temos conhecimento, que às vezes é questão de conhecimento, né? Dizem, sem dúvida. Quando o conhecimento te libera, te livra, né? Porque você já vai escolher o alimento com aquela mentalidade, que já não é o preço que eu entendi, o live da Evelyn, que fala da alimentação saudável, alimentação orgânica, né? E que quando eu peço uma alimentação da plataforma dela, quando eu como dos alimentos que ela oferece, eu não estou só ajudando a empresa Santa Food, eu estou ajudando um grupo, né? Grupo de pessoas, mesmo. Um grupo de santinhas, verdade? E aí é uma cadeia, como a gente fala aqui, cadena, né? Eu penso que aí será cadeia. É uma cadeia que vai aí aportando valor a muitos setores e a muitas pessoas. Verdade? É o que a gente deseja, isso até faz... Isso é o que a gente deseja, atingir quanto mais pessoas, melhor. A gente quer ser visto, nós não somos intermediários, nós somos um canal. A gente está aqui para apoiar essa grande rede, é isso que a gente quer fazer. Então, nós chegamos ao fim, mas eu gostaria que você deixasse as suas últimas considerações, que você deixasse aí as suas redes sociais, os seus contatos para as pessoas que queiram contactar contigo, os empresários que queiram saber mais do projeto, para entrar em contato contigo. Sim, as nossas redes, nós temos duas plataformas, a santafood.com.br e tem a santafood.eco.br, que é focada muito mais focado na economia circular para escambo, inclusive. A de comercialização é a .com e a de escambo é a .eco, né? Então, vocês podem acessar, experimentar, a gente precisa de muito feedback, utilizem o acesso nosso, nós temos Instagram, que é o @santafoodorgânicos, Facebook é Santa Food Orgânicos também, a gente está no LinkedIn, a gente está no Pinterest, a gente tem canal de YouTube, vocês podem ter acesso a mim diretamente no meu LinkedIn, me chamem por lá, se precisarem, eu passo todas as informações, fazemos reunião, e a gente tem um projeto que chama Cupom Social, que é um cupom que ajuda os agricultores e ajuda as cozinheiras. Então, esse cupom, esse projeto está aberto para corporações. Então, se tiverem corporações vinculadas com práticas de ESG, né, que é a prática de governança ambiental e social, podem nos procurar que a gente passe informação sobre esse projeto. Eu quero agradecer, Rosi, o convite maravilhoso e essa oportunidade de ser a primeira palestrante do BizTalk em português. Muito obrigada, eu estou à disposição.